Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cid, do Sebo Clepsidra e da editora Clepsidra. Estou gravando este vídeo aqui para mostrar para vocês como ficou o livro Poderes das Trevas, que eu acabei de pegar. Nós já gravamos vários vídeos sobre este livro, sobre o conteúdo dele, e desta vez eu vou me focar um pouquinho só no acabamento, né? Então eu quero mostrar para vocês fisicamente como ele ficou, né? Esse livro é uma coedição, né? Ele é um livro da Ex Machina, da Clepsidra e da Sagarana, e ele levou bastante tempo para ficar pronto, ele deu bastante trabalho, mas felizmente a campanha de financiamento dele foi muito bem sucedida e a gente conseguiu trazer 23 metas estendidas, né? Das quais várias aprimoraram, por exemplo, a capa, né? Então eu vou começar justamente por ela, né? Então, essa capa ela foi pensada, né, por mim e pelo designer, o Philippe Florence Rios, né? A gente imaginou algumas possibilidades para ela, né? E aí o Felipe veio com essa ideia maravilhosa de resgatar, né, um trabalho de um capista vitoriano que fazia essas armações em papel machê, né? E trazia então veludo por baixo e essas armações por cima, né? Com essa fisicalidade, com esse relevo, com essa coisa 3D que eles faziam na era vitoriana, né? Então nós reproduzimos, né, parte dessa capa clássica, trazendo várias alterações. Então vocês podem observar, por exemplo, que nós colocamos o dragão, né, que é o símbolo da ordem do dragão, em vários pedaços aqui, em vários pontos-chave aqui. Nós colocamos o retrato do Vlad Tepes, né, o Vlad III ou Vlad o Empalador, aqui no centro, com um grande destaque por conta do verniz localizado, que dá todo um brilho, né, toda uma nitidez adicional para ele. E nós temos, então, onde está vermelho, né, onde seria o veludo que ficaria abaixo dessa armação preta de papel machê, né, nós temos o baixo relevo também, né, se vocês passarem o dedo, vocês vão sentir aqui, né, que ele está baixo, além de algumas outras, alguns outros detalhes aqui também com baixo relevo que a gente espalhou pela capa. Só não tem nem baixo relevo, nem hot stamping, nem verniz perto da canaleta, né? Porque o papel da capa, que é colado em cima do papelão, perto da canaleta ele fica amassado, né? Isso é natural, e qualquer acabamento vai, né, ser prejudicado. Então, nós não temos esse tipo de acabamento aqui perto da lombada, né? Então, se vocês observarem, nós temos aqui também hot stamping, né, diferentemente do que a gente fez no Nosferatu e no Fungus de Yuggoth, em que a gente usou o prateado, né? Nós usamos de novo o dourado, né, como nós tínhamos usado no Labor da Morte, e agora vocês podem observar que a gente usou aqui fontes diferentes também, né? O nome do autor e aqui essas informações, nessa tagline que a gente colocou, a enigmática versão estendida de Drácula, e a informação, né, de crédito de tradução, traduzido do sueco por Luciano Dutra, fora os nossos logos, estão, né, de um jeito normal. E o título a gente colocou nessa fonte que traz esse aspecto desgastado, né, de uma coisa antiga, com essas falhas, e essa fonte a gente usou também na campanha, né, no Catarse, nos headers da campanha que dividem, né, cada parte do texto, como se fosse também, assim como nós temos ao redor aqui, né, essa armação de papel machê reproduzindo uma capa vitoriana. Aqui no título nós temos esse desgastado como se fosse, né, o envelhecimento de uma tinta metalizada de um livro antigo também, que você manipula durante, né, décadas ou séculos, né? Nós temos então essas informações na capa. Atrás nós temos um detalhe ou outro também no verniz, né? Assim como na lombada também. Mas vamos passar agora então para a folha de guarda, né? Onde a gente tem aqui esse mapa antigo da Romênia, né? Que a gente usou também em um dos cards promocionais da campanha do Catarse, né? Esse livro ele está também com fitilho, né? Outra meta, ele está com tingimento trilateral, e a gente escolheu esse vermelho sanguíneo, assim, não é um vermelho vivo, né? É um vermelho assim mais
puxado para quase um bordô, assim, um pouquinho amarronzado, um terracota, assim, né? E fitilho preto, e o cabeceado, né, que tem sempre essa cor secundária junto com o branco, ele veio então com a cor secundária vermelha também, combinando aqui com o tingimento trilateral. Então com isso a gente avança para o miolo, né? Vocês podem ver, né, o miolo aqui, conforme vocês forem abrindo as páginas, né, pela primeira vez, é possível até que vocês ouçam, né, um crepitar assim, né, das páginas se descolando, né, umas das outras, porque o tingimento trilateral ele é uma tinta que fica, né, no corte. Então você vai meio que separando, né, as páginas que estão coladas ali juntas, né? Então vai ser curioso, é como se você estivesse abrindo pela primeira vez, né, um livro antigo daqueles que vinham com os cadernos para serem cortados, né? Mas aqui é muito mais fácil, você tem só que abrir normalmente a página que ela vai descolando da outra, né? Vocês podem ver que o papel que a gente usou não é mais o pólen, né? O pólen bold não existe mais. Infelizmente, a gente usou pólen bold durante muito tempo, né? E a gente fez vários testes, né? A gente acabou optando pelo pólen natural, né? É uma nova marca da Suzano, né? Que fazia o pólen bold também, né? E a gente tinha chegado em uma primeira diagramação, né? Eu cheguei inclusive a mostrar essa primeira diagramação em um vídeo que eu mandei como novidade para os apoiadores do Catarse. E a gente tinha chegado em 704 páginas, se eu não me engano, né? O livro estava assim já pronto para ir para a gráfica, ele teria um papel com gramatura 80. E aí, 704 páginas com gramatura 80, a gente descobriu ali que seria quase que impossível de manusear. Ele seria um trambolho, né? Conversando com a gráfica, a gente teve essa dimensão, né? Essa sabedoria deles ali ajudou a gente a optar por fazer um ajuste radical na diagramação. Então, parte desses últimos meses a gente ficou ajustando, né, essa proporção entre o entrelinhamento, o tamanho da fonte, e a gente tinha uma fonte que era 10.5 o tamanho dela. E a gente descobriu que se você mudasse para 10.4, ou seja, uma mudança mínima do tamanho da fonte, você ganhava muito no entrelinhamento, né? Porque o 10.5 ele já passava para uma outra, né? Para uma outra, para um outro patamar de entrelinhamento, né? Então não era possível você manter o entrelinhamento que você tem com o 10.4 quando você tem esse aumento mínimo do 10.5, né? O programa não aceita, né? A gente usa o látex, né? O LaTeX, tem gente que chama de LaTeX, tem gente que chama de látex. E aí a gente tem, então, um ganho muito grande, né? Isso é óbvio, né, que deu um certo trabalho, né, para a gente reajustar órfãs, viúvas, forcas, né, por conta dessa mudança, mas valeu a pena porque o livro, se você pegar hoje ele na mão, você tem um livro que não é muito pesado, não é muito, né, difícil de abrir, de folhear, né? E a gente foi de 704 páginas para 500 e quantas? 76? Acho que é isso, 576, isso mesmo. E também, para que ele não ficasse inchado, né, só por conta da gramatura do papel, nós usamos o papel 70 de gramatura. Então foi um pólen natural 70, em vez de um pólen bold 80, né? Isso fez com que o livro ficasse em um tamanho ainda bastante amigável para quem manuseia, né? Para quem lê, para quem vai transportar. Então, ele está mais ou menos no tamanho do Varney, né? Ele tem umas 20 e poucas páginas a mais, 24 páginas a mais, mas ainda é, né, o,
um tamanho assim bastante razoável, né? E a gente tem então duas colunas, né, para dispor o texto, a não ser em algumas sessões em que a gente usa uma coluna só, né? Nós temos nas páginas dos paratextos iniciais, né? O prefácio, por exemplo, tem uma coluna só, né? E depois a gente avança, né, para esse prefácio do editor, que é atribuído a B.S., né, que pode ser uma tentativa de, né, dar a entender que seria um prefácio do Bram Stoker, mas não me parece ser um prefácio do Bram Stoker, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu falo um pouco disso no comparativo do pós-fácil, né, que eu fiz. Depois o romance inteiro vem em duas colunas, e no final nós temos então os apêndices também em uma coluna só. A biografia do Bram Stoker, escrita pelo Carlos Primati, né? O comparativo que eu fiz entre Drácula e Poderes das Trevas, o pós-fácil do tradutor Luciano Dutra, né? Eles vão vir então em uma coluna. Depois a gente tem um índice geral no final, né? Que nem era algo previsto nas metas estendidas, mas a gente quis fazer, né, para facilitar a vida dos pesquisadores. Então, a gente tem aqui vários temas, vários nomes, né, vários conceitos que a gente mapeou no livro, né? E a gente espera que isso ajude aí quem vai fazer um mestrado, quem vai fazer um doutorado, né? E a gente colocou uma das metas estendidas, né? Ela foi, na verdade, uma sequência, né, de, eu acho que 4 metas estendidas, ou mais, que foram acrescentando ilustrações originais do jornal, né? Então, para vocês entenderem, a gente colocou, vocês vão ver que a gente colocou 150 ilustrações. E essas ilustrações, elas não são ilustrações com um tamanho muito grande, a gente colocou elas do tamanho, né, da coluna, e esse é o tamanho ideal para elas, porque o que acontece? Elas são ilustrações originais do Dogen, que é o jornal sueco de 1889 e 1900, né? Ou seja, é uma impressão fraca, né? Falha, né? E com muitos anos, né? Que estava num papel com já uma coloração de envelhecimento, né? Então você tinha pouco contraste, tal. Então, para fazer o tratamento dessas imagens, retirando-as do jornal, nós temos um grande desafio. Foi muito trabalhoso fazer isso, mas nós limpamos cada uma, né? Só que o que acontece? Para você preservar os detalhes dela, você não pode, né, aumentar muito o contraste. Então elas não vêm assim com traços pretos, elas vêm num acinzentado. E isso é o melhor que dá para fazer quando você tira essas imagens do PDF do jornal que está disponível, né? Porque o que acontece? Para a gente pegar o papel e, né, escanear especificamente as ilustrações, né, e dar um destaque para elas de resolução tal, a gente teria que encontrar, pensando que cada número diário, né, do Dogma trazia 2 páginas do Poderes das Trevas e o livro no Dogma teve mais ou menos 600 páginas, a gente precisaria encontrar 300 exemplares, 300 edições de um jornal sueco de 1889 ou 1900, o que é impossível, impraticável, né? Então a gente precisa recorrer à digitalização que existe disponível, né, nas bibliotecas digitais da Suécia. E existe uma limitação de resolução, é o que eles colocaram lá, é a única fonte que a gente tem. Não dá para a gente pedir para eles, né, aumentar essa resolução só para a gente, né? Mas em alguns casos, então, a gente tem imagens que até ficariam talvez um pouco melhores, né, se a gente tivesse elas num tamanho grande, mas no geral elas precisam estar pequenas porque se a gente aumentar muito, né, você já começa a ter problemas de resolução, né, e as falhas que vocês vão encontrar em muitas dessas imagens são falhas do exemplar do jornal de onde elas foram tiradas. Então a gente está mostrando para vocês como essas
as ilustrações circularam. Então, se houve algum tipo de falha na imagem, é porque foi assim que ela apareceu no jornal originalmente, né? E eu acho que, assim, o livro ficou, né, exatamente do jeito que a gente planejou, né? Ele tá com todas as metas que a gente sonhou para ele, então agradeço muito todos vocês que ajudaram apoiando, divulgando, né, compartilhando, né? E eu gostaria então de convidar vocês, né, que gostam do Drácula, que querem conhecer essa versão estendida, que querem, né, ter um gostinho de ler o Drácula com o dobro do tamanho, né, imaginando um outro talento, né, além do Bram Stoker, que está contribuindo para fazer essa história, né, ser ampliada, né, que vocês entrem no site, né, confiram ali em seboclepsidra.com.br/poderes, né, o anúncio do nosso novo livro aqui, e tenho certeza de que vocês vão ter uma experiência muito bacana com ele, né, tanto se você já leu Drácula e quer ler uma versão diferente, como se você não leu ainda, né, e quer começar logo de cara com esse Drácula vitaminado, tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês e até a próxima.